Bem, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre Iluminismo parte 2, tá certo? Para você poder compreender, a gente já falou o que é o Iluminismo, país de origem, certo? Algumas características. Então agora a gente vai falar sobre os grandes nomes, né? Que eram as mentes ilustradas, né? Como eram chamados. Bem, o principal deles, eu vou dizer o principal não, o primeiro deles foi John Locke, certo? John Locke, ele acreditava que o homem ele adquiria conhecimento com o passar do tempo, né? Através de suas experiências que ele vivenciava. Então assim, o homem ele nasce como se fosse uma folha em branco e ao longo de suas experiências ele vai adquirindo conhecimento através das práticas que ele está vivendo. Ele também é chamado de o pai do liberalismo político, essa questão da liberdade política, onde as pessoas vão poder escolher o seu representante de acordo, né, com as suas necessidades. Tanto é que a sua obra-prima vai ser Segundo o Tratado sobre o Governo Civil, sua principal obra, onde ele afirmava que o poder monárquico era um contrato entre o povo e o governo, ok? Onde esse governo era regido por uma constituição. Então não é que ele tivesse poderes ilimitados, que não poderia ter esses poderes ilimitados, mas os governos, suas ações deveriam estar contidas, né, melhor dizendo, assim, em uma constituição, para que pudesse garantir para ele essas questões aí, certo? Então John Locke foi o primeiro deles que vai dar esse pontapé inicial. Bem, agora vamos falar dos três grandes nomes do Iluminismo. Sempre que fala de Iluminismo, a gente fala desses três caras, tá certo? Que são Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e o Barão de Montesquieu, certo? Bem, vamos falar um pouquinho primeiro de Voltaire, certo? Bem, Voltaire ele defendia a liberdade de pensamento, ok? E não poupava críticas à intolerância religiosa. Ele dizia que a religião ela não poderia de maneira nenhuma interferir na vida das pessoas. E ele foi criado dentro de um mosteiro, mas ele era completamente contrário às ideias que a igreja pregava, que era de controlar todo mundo. Ele foi o mais destacado entre os filósofos iluministas durante sua estadia na Inglaterra, né, onde ele publicou as suas cartas filosóficas. Ele teve que sair da França e ir para a Inglaterra para poder continuar dando, no caso, continuidade às suas obras e aos seus pensamentos, certo? Ele atacava constantemente o absolutismo e a intolerância. Ele dizia que o governo ele não poderia, o monarca não poderia ser absolutista. Ele tinha que respeitar a vontade do povo. E ele combatia muito essa questão da ignorância, superstição e o fanatismo religioso. A ignorância na forma de você não querer abrir os olhos, querer enxergar algo que esteja além. A superstição, essa questão onde Deus vai culpar você ou vai lhe abençoar por alguma ação. E ainda essa questão do fanatismo religioso, você ser muito ligado à igreja e só acreditar no que ela fala. Ele vai defender o uso da razão, que é o ponto principal, a tolerância e a monarquia constitucional. Mesma coisa que John Locke afirmava, Voltaire também vai defender muito. Essa questão da razão, a tolerância política e religiosa e uma monarquia, né, constitucionalista. A gente vai falar agora um pouquinho sobre Jean-Jacques Rousseau. Bem, Jean-Jacques Rousseau ele, né, defendia a ideia de um Estado democrático, né, que garantia a igualdade para todos. Ou seja, o rei ou monarca, ele deveria ser alguém escolhido pela população, que a população se identificasse com ele. Ele vai ser um democrata convicto, ele acha que a democracia é o melhor meio para um governante se manter e também poder trabalhar. E suas ideias elas foram, né, expostas, né, em um tratado de educação e principalmente em um contrato social, que é sua obra máxima.
Esse contrato social, na verdade, ele defendia justamente essas questões de o povo escolher o seu representante, certo? E esse contrato social era algo que era feito entre o povo e o monarca, onde eles iriam entrar em uma consoante, no caso, eles iriam olhar o que era mais correto e aí colocava nesse contrato e o contrato era quem iria reger justamente o governo. Suas ideias elas foram muito seguidas por Robespierre e outros líderes da Revolução Francesa. Quando nós estivermos vendo a Revolução Francesa mais adiante, perceberemos essas questões aí, certo? Bem, ele uniu-se aos enciclopedistas, que eu vou falar daqui a pouquinho da enciclopédia, e realizou, inúmeras razões, das desigualdades sociais, que para ele o ser humano ele é naturalmente bom, mas a sociedade é quem corrompe o homem e é que faz com que ele se torne um ser ruim, certo? Ele ainda vai gerar desigualdade, ele comenta sobre as desigualdades geradas pela questão da escravidão e também da tirania. Então, assim, ele é um cara muito além do seu tempo e que já vai pregar algo que vai ser usado futuramente, certo? Bem, vamos falar agora um pouquinho sobre o Barão de Montesquieu, certo? Bem, ele defendia a divisão do poder em três partes: poder legislativo, executivo e judiciário, como nós temos hoje, O legislativo organiza as leis, o executivo coloca-as em prática e o judiciário julga. Então, assim, não é uma pessoa governar sozinha, ela precisa de outros meios para que ela não entre em contradição e que possa também governar da melhor maneira possível, certo? Era isso aí que ele defendia, essa questão dos três poderes. Ainda em 1721, ele vai publicar as Cartas Persas, certo? Nas quais ele satirizava muitos costumes e as instituições que existiam na Idade Moderna. Ele vai criticar tudo aquilo ali e ele quer refazer as coisas, certo? Em 1748, ele vai publicar a sua grande obra, que vai ser o Espírito, das leis, dedicada ao estudo de diversas formas de governo, onde ele gerava um grande destaque à monarquia inglesa, que ele defendia a separação dos poderes, única forma de garantir assim a liberdade. A questão do absolutismo inglês, quando eu falo assim dava um grande destaque quando o rei, mesmo tendo um parlamento, ele estava acima de todas as suspeitas, acima de tudo, certo? Então, isso aí era uma das coisas que Rousseau defendia. A gente vai ter aí outros iluministas. Esses três aí, pessoal, são os grandes destaques, certo? Que é Rousseau, Voltaire e Montesquieu. Mas tínhamos outros também que defendiam algo também que era bem parecido com o que esses três defendiam aí. Nós temos David Hume, onde ele foi um importante historiador e filósofo iluminista. Ele era da Escócia, certo? E ele refutou o princípio da casualidade, onde ele defendeu o livre-arbítrio e também o ceticismo radical, ou seja, esse medo que as pessoas tinham de se jogar no novo, ou o medo do novo, era algo que ele era totalmente contrário. E o livre-arbítrio é o direito de você ir e vir, sem precisar da autorização de ninguém, certo? O homem ele é livre para escolher. Vamos ter aí Adam Smith, que ele é um economista e filósofo inglês, e vai ser o grande defensor do liberalismo econômico. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais sobre essa questão do liberalismo econômico e vocês vão entender como é que ele funciona, ok? Nós vamos ter ainda Immanuel Kant, que ele é um importante filósofo alemão, onde ele vai defender seus pensamentos nas áreas da epistemologia, que é o estudo da natureza, a questão da ética e da metafísica e essa questão da essência das coisas. Quando essa questão da natureza é o estudo do que está ali. Você pegar aquele objeto de estudo vivo e observar o que está além dele,
certo? O que está além dele, qual é a história que está por trás dela. E a essência das coisas é justamente isso. O que há por trás de uma cadeira? O que será que tem além dessa cadeira? Tá certo? É tentar descobrir a essência das coisas, levando assim ao pensamento. A gente vai ter ainda Benjamin Constant, que ele é um escritor e filósofo político francês, né, que é de origem suíça, onde ele defende o princípio da liberdade individual. Todos são livres para fazer suas escolhas, tomar suas decisões e assim caminhar para a forma mais correta que ele acha que deve ser, que ele deve agir, certo? Bem, a gente vai falar agora de um carinha que também é muito importante, que é Denis Diderot, certo? Bem, Denis Diderot foi o responsável pela organização da Grande Enciclopédia, publicada entre os anos de 1751 e 1752, onde continha novas ideias. Qual o objetivo de uma enciclopédia? Uma enciclopédia ela tem como objetivo reunir os vários conhecimentos que existem ou existiam na época e compilar em uma obra única. Ele vai ter a ajuda de um matemático chamado D'Alembert, certo? Onde eles vão arrumar também outros colaboradores para pregar esses pensamentos, né? Onde muitos escritores, filósofos vão ajudar a contribuir para que essa obra ela possa ficar completa. Bem, a enciclopédia ela foi coordenada por Diderot e D'Alembert, certo? E tinha como base as ideias iluministas, né? De filósofos que pretendiam, através do seu saber, criar um cidadão esclarecido, uma pessoa que tenha conhecimento das coisas. Ele vai empreender uma crítica às concepções científicas, intelectuais e políticas vigentes na Europa. Bem, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui e aguarde que vai vir aí a parte 3. Até a próxima.